Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Atento ao canal Arte da Guerra. O nosso assunto de hoje são os últimos F-14 em voo no mundo, tá? Da Força Aérea Iraniana. Esse aqui é um da Marinha Americana, tá ok? Eu tenho também esse outro modelo da Marinha dos Estados Unidos aqui. Nós vamos usar os dois hoje nosso pequeno vídeo aqui sobre a história dos F-14 e o que os iranianos estão fazendo efetivamente com ele. Bom, o F-14 é uma aeronave desenvolvida para ser o interceptador da frota americana, da US Navy. Mas ele sempre foi apontado como tendo um problema, que era o Pratt Whitney TF-30 dele, não era um motor muito confiável. Ele tinha o seguinte problema, que vocês veem até naquele filme Top Gun. Em grandes ângulos de ataque, né, ao ar, o motor poderia ter stall de compressor e a aeronave entrava em parafuso chato. E ele é praticamente irrecuperável no parafuso chato. Até aparece naquele filme. Uma curiosidade, gente, naquela cena morreu um piloto americano, tá? Ele até aparece, era o piloto de acrobacias que estava participando das filmagens aí, ele até aparece nos créditos do filme. Então esse era um problema que o F-14 tinha. Depois eles trocaram o motor. E também a aproximação dele para pouso a bordo, era meio crítica. Para pouso a bordo, ele não era um avião para pilotos inexperientes. Mas isso não ia contar muito para os iranianos, não. O que contou para eles foram basicamente, eu acho que três coisas, né? Primeiro, o radar, o AWG-9, que era um radar de grande alcance. Segundo, a combinação desse radar com o míssil Fênix de longo alcance, o AIM-54 Fênix, né? Que ele tinha realmente um alcance muito grande. E a venda para o Shah Reza Pahlavi foi muito bem feita. Eles conseguiram suplantar o rival aí em termos de impressionar o Shah. O rival era o F-15, só para vocês terem uma base. Bom, o Irã comprou cerca de 80 F-14, tá? E mais ou menos uns 700 mísseis aí. Esses aviões começaram a chegar em 1976, foram entregues em lotes progressivos, mas tem uma curiosidade a respeito. Eles compraram 80, só chegaram 79, um foi embargado devido à queda do Shah, e recentemente o Irã pediu esse 80º avião para os Estados Unidos, porque eles já tinham pago, mas os Estados Unidos não quiseram entregar. É a briga deles ali, tá? Bom, estima-se que hoje, 2018, o Irã tem uma frota total de 62 aeronaves, tá? Porque alguns foram derrubados na guerra contra o Iraque, outros foram perdidos em acidentes, por aí vai. Só que não adianta ficar muito entusiasmado, gente. Desses 62, parece que apenas uns 20 ou 30 estão em condições de voo. Sendo que desses 20 ou 30, somente 5 estão na condição FMC. O que é FMC? Full Mission Capable, capacidade total de missão. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você pega um helicóptero, tá? Então ele está lá, ele faz um lançamento com o guincho, ele voa, decola, pousa, etc. Só que às vezes esse helicóptero não tem capacidade de lançar o míssil, embora ele seja projetado, esteja homologado e o país tenha o míssil, mas os sistemas estão tão degradados que ele não tem condição de lançar aquele míssil que é destinado a ele. Então, esse helicóptero não tem ele não está FMC, tá? Não tem todas as suas capacidades operacionais. Com o Irã é a mesma coisa. Esses aviões que eles têm, nem todos, tá? Apenas 5 parece, até onde se sabe, eles têm capacidade de fazer tudo para o qual foram projetados. Os americanos acreditavam que os iranianos seriam capazes de projetar cerca de 130 peças, e por engenharia reversa, 130 peças que os F-14 usam. Só que eles se surpreenderam. Por quê? Parece que os iranianos conseguem fazer mais de 800 peças empregadas no avião. Coisas mais simples, né? Como sistemas hidráulicos, alguns manômetros, etc. Mas as peças de radar e de sistemas de armas parece que está aquém da capacidade dos iranianos. Mas se nós considerarmos que a aeronave está voando naquele país, tá? Há mais de 40 anos, que eles participaram da guerra contra o Iraque, né? E também agora tem feito missões na Síria, é uma capacidade notável. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma boa parte das pessoas por aí está muito acostumada com a capacidade bélica dos Estados Unidos e de Israel e acham que só esses países têm soluções para sistemas de armas. Não é. A Rússia produz muita coisa boa, os chineses estão por aí também, tá? E os iranianos têm uma excelente capacidade, eu já falei isso, não subestimem os iranianos. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui
de algumas missões que eles fizeram contra o Iraque na guerra entre os dois países, que foi uma coisa simplesmente fora de série, não fica nada a dever a Israel, nada a dever aos Estados Unidos. Uma outra coisa interessante dos iranianos também é que o maior AIS de F-14 do mundo, tá? É um piloto iraniano, o Jalil Zandi. Ele derrubou diversos aviões aí na guerra contra o Iraque, tá? Então é engraçado porque o grande uso mesmo foi feito pela Marinha dos Estados Unidos, mas o maior as é iraniano. Os americanos talvez não devem gostar muito disso, não. A Marinha americana acho que não gosta. O fabricante deve ficar, a fábrica já fechou, mas o fabricante deve ficar feliz. Bom, gente, o que aconteceu? O Irã não tinha muitos mísseis a IM-54, né, o Fênix. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os Rock antiaéreo e adaptaram para o F-14. Só que aconteceu o seguinte: o Rock, ele tinha um problema ali em termos de encaixe, só dava para colocar 2 por vez. Então eles acabaram desenvolvendo no futuro, tá? Eles juntaram as capacidades do Rock, tá? O sistema direcional, etc., e a carcaça do Fênix e fizeram um novo míssil. Esse novo míssil é o Fakur, tá? Ele deve ter um alcance, calcula-se, de até 90 km, mas o alcance utilitário aí fica em torno de 70 km. É um feito realmente. Agora, eles foram modificando, né, os F-14, com as peças locais, aí eles foram retrofitando as aeronaves. Mas só para vocês terem uma base, tanto que eles chamam hoje o F-14 de F-14AM, porque eles compraram o A, né? Mas o deles agora eles chamam de F-14AM. Então o que acontece, pessoal? Para vocês terem uma base do que é um projeto de retrofitagem da aeronave, uma dessas aeronaves iranianas, um desses F-14, ele chegou na fábrica em 30 de dezembro de 2008. Só foi entregue pronto para voar em maio de 2012. São 2009, 10, 11, 3 anos e meio para retrofitar uma aeronave. Não é brincadeira não. Um projeto de modernização de uma aeronave é uma coisa que toma muito tempo e leva muito dinheiro. Agora, os F-14 iranianos fizeram a diferença na guerra contra o Iraque? Eu não tenho a menor dúvida. Derrubaram mais de 100 aeronaves. Inclusive aconteceu o seguinte, né? Até os iranianos colocarem eles como a plena capacidade, os iraquianos faziam voo de MiG-25 sobre os céus do Irã impunemente. Aí um F-14 iraniano foi lá e resolveu o problema, derrubou o MiG-25 e a partir dali os iraquianos só faziam voos acima de 70 mil pés. Que é um voo mais complicado, você precisa de traje pressurizado, etc. Mas eles conseguiram colocar a Força Aérea iraquiana no seu devido lugar. Também perderam alguns, tá, gente? Os iraquianos, principalmente depois que entrou em serviço Mirage F1, os iraquianos conseguiram derrubar alguns F-14 iranianos. Outra coisa, os iranianos usavam o F-14 como alerta aéreo antecipado, a EW, né? Com esse radar deles, né? o AW9, eles colocavam um avião ali e conseguiam uma detecção muito grande para poder avisar as patrulhas de outras aeronaves, Phantom, F-5, etc., o que eles tinham. Bom, mas eles prosseguiram tendo problemas, né? Porque os Fênix, que eles compraram, que era um míssil excelente, mas míssil tem um problema que pouca gente sabe, míssil fica velho. Ele é que nem a gente, ele envelhece e ele morre. Então o que acontece? Esses mísseis iranianos, eles foram perdendo a utilidade. O que é envelhecer para o míssil? Algumas peças precisam de manutenção e reposição ao longo dos anos. Sistemas de vedação, explosivos, alguns componentes eletrônicos, eles ficam datados. Você precisa repor. Eles não tinham condições porque estão até hoje sob um embargo americano. Aí tentaram colocar o R-27 Vimpel russo sob o avião, mas parece que a integração não deu muito certo, não ficou uma coisa muito boa. Outra coisa interessante, gente, o Irã forneceu um F-14 para a União Soviética. Eles deram um avião, um F-14. E um F-14 iraniano também fugiu para o Iraque, tá? Então, o que acontece? Os soviéticos, a partir desse F-14, devem ter feito muita coisa aí, pelo menos em termos de aprendizado, das capacidades operacionais da frota dos Estados Unidos. Bom, gente, então essa foi a história de hoje dos F-14 iranianos, tá? Eles ainda pretendem colocar essa aeronave para voar por muito tempo, estão desenvolvendo novos mísseis, equalizando as coisas. Eles querem, na verdade, um míssil que não tenha dimensões nem peso tão grande para não limitar o uso de tanques subalares da aeronave, né?
Mas eu acho que uma coisa fica aqui como lição desse vídeo, que é a capacidade dos iranianos, ela não pode ser subestimada. Por que que eles precisam de um caça avançado? Porque eles têm problemas sérios ali, né? Tem problemas com a Arábia Saudita, com Israel e mesmo o Paquistão, o paquistanês e iranianos, o relacionamento não é assim as mil maravilhas. Bom, pessoal, então eu quero colocar, já partindo para o encerramento, falar alguma coisa aqui a respeito de comentários. Muitas vezes as pessoas reclamam que o comentário não foi publicado, né? Ele fala, meu comentário... Geralmente o que acontece é o seguinte, comentários ofensivos, quando um assinante está brigando com o outro, nós censuramos, nós tiramos. E também, se ofender alguém da equipe aqui do canal, etc., automaticamente, você nunca mais escreve aqui, tá? Então, eu queria dizer para vocês, para evitar essas coisas, esse tipo de comportamento aí, porque isso aqui é um canal militar, gente. Ele é rústico, ele tem bem prático e disciplina militar. Então aqui o cara, a gente não tolera ofensa, essas coisas todas aí, tá? Eu falo, por quê? Porque muita gente assiste com as famílias, tá? As pessoas gostam do canal da Guerra e a gente pretende continuar mantendo assim um nível legal, educação, respeito, que são coisas importantes pra caramba, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ver se eu ainda faço mais um, tá? Vocês mandem as sugestões de vocês aí. Eu tô com muito material de F-14. Nós vamos fazer outros vídeos sobre F-14. E eu tenho uma vontade muito grande. Eu tô me devendo isso daí. É fazer um vídeo especial sobre operações da Força Aérea Iraniana. Eu deixei um livro na comunidade sobre a Força Aérea do Irã, sobre os F-14 do Irã. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha porque vale a pena, tá ok? Então nós estamos voltando, tá? Ou hoje ou amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.